quartas-feiras acerca da palavra de Deus. Eu sei que muito falamos acerca da palavra, há também aqueles que desejam, ouvir uma palavra da parte de Deus, e esse termo palavra de Deus é um termo muito empregado nas Escrituras e tem vários sentidos, vários significados, que eu queria começar hoje com vocês uma caminhada no entendimento dessa expressão, a palavra de Deus, para que a gente possa de fato buscar a palavra e saber o que significa isso, o que é isso, o que é que implica isso, e aí entendermos também a importância da gente estar alimentando a nossa alma com a palavra, tá bom? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, capítulo 19, nós iremos ler apenas um versículo, é o versículo de número 13. Se você encontrou, fique de pé, você que está em casa também, pegue uma Bíblia nesse momento para que você possa acompanhar, com a Bíblia em mãos, vá orando e pedindo a Deus, pedindo a Ele a iluminação, para que você possa compreender aqui a palavra. Então, Apocalipse, capítulo 19, nós iremos ler o versículo de número 13. Diz assim, eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos, tá bom? 19, 13. Diz, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Vamos repetir todos juntos? Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Meu Pai, ajuda-nos a entender a Tua Santa Palavra. Lança, Deus, a luz do Teu Espírito em nossa mente, em nossos corações, para que aqui, Deus, possamos enxergar e obedecer e nos alegrar com aquilo que o Senhor nos revela na Tua Santa Palavra. Seja comigo, tenhas misericórdia de mim, pois sem Ti, Senhor, eu não consigo fazer nada. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, assim eu te peço, crendo que Tu farás bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse a vocês, nós hoje estaremos, irmãos, começando uma série de estudos acerca da Palavra de Deus. E o meu objetivo é que ao final dessa série, vocês possam entender o que de fato significa a Palavra de Deus para nós, que cremos, que o nosso Deus fala, que o nosso Deus se revela, que Ele não está oculto, Ele está revelado. E Ele se revela por meio da palavra. E eu sei que quando eu digo, nós vamos estudar sobre a palavra, automaticamente você talvez associe a palavra apenas ao livro, à Bíblia Sagrada. Mas não é só acerca da Bíblia que nós iremos estudar. Por quê? Porque a palavra, a Bíblia Sagrada, nos mostra que esse termo, essa expressão, palavra de Deus, muitas vezes ela é usada não só para se referir às Escrituras, à Bíblia, mas também para se referir a outras coisas que nós iremos começar hoje a entender um pouco mais. E hoje eu gostaria de começar uma caminhada com vocês, uma caminhada doutrinária, porque estaremos estudando a palavra, entendendo mais esse tema e alimentando assim a nossa alma. E nós vamos entender, irmãos, o que é então essa palavra. E hoje nós vamos então dar uma parada na nossa caminhada, começar e já parar, para observar algumas coisas acerca da palavra, como ela se relaciona com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já adianto para vocês que Jesus é a palavra, Jesus é a palavra. A primeira coisa que nós iremos perceber é isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser um homem de carne e osso, Ele foi um homem de carne e osso, e também Deus, é identificado nas Escrituras como sendo palavra de Deus. E o que é que isso significa então para nós? O que significa termos a confiança de que Jesus é a palavra que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso coração? Então, eu queria que nessa noite a gente atentasse para três coisas. Primeiramente, nós vamos perceber como é que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, relaciona essa expressão palavra de Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai ouvir a palavra e observar na palavra se de fato podemos chamar Jesus Cristo de palavra de Deus. Ou será que isso é invenção e criação
de alguém que quis chamar Jesus assim. Então a gente vai se voltar para a palavra e buscar esse entendimento. Também, meus irmãos, nós vamos entender o papel de Jesus como palavra, uma vez que Ele é a palavra. O que é que isso significa, né? Qual é o papel, então, de Jesus sendo a palavra de Deus para nós? O que é que isso implica? Então, a gente vai entender isso e, por fim, né, nós vamos, então, perceber a vontade de Deus revelada na pessoa e no ensino de Jesus, que aí nós iremos atentar para a forma como Deus fala para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que, às vezes, acontece de alguém estar tão desejoso de ouvir a palavra de Deus, que a primeira coisa que ele faz é se distanciar da Bíblia e do conhecimento de Jesus. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, estou precisando muito de uma palavra de Deus. E eu disse: irmão, vá ler tal passagem bíblica. Dei a passagem para ele, o irmão foi para casa. Uma semana depois eu encontrei esse irmão. Aí eu disse: irmão, e aí? O irmão entendeu lá a palavra de Deus? Pastor, ainda não entendi. Eu fiquei confuso, né? E aí, poxa, eu passei a palavra para o irmão não leu e não entendeu, foi nada, está complicado. Aí 15 dias depois ele aparece para mim: pastor, agora eu entendi a palavra de Deus. E eu disse: como foi que você entendeu? Não, eu estive numa casa ali onde tem uma profetisa e a mulher começou a falar e Deus falou ao meu coração profundamente. E aí eu percebi uma coisa, que Deus ele pode, claro, nós confiamos que Deus pode fazer isso, se estiver fundamentado na palavra, usar alguém para se comunicar e para falar aos nossos corações. A gente tem um discernimento da palavra para pesar se é de Deus ou não. Agora, a maneira mais comum, mais ordinária de Deus falar ao coração do crente, de um filho dele, é através das Escrituras. E quando nós lemos as Escrituras e conhecemos um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente escuta a voz de Deus, porque Deus vai revelando a sabedoria dele, a justiça dele, a santidade dele para a nossa vida. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos e ouvidos, o nosso coração para a palavra, porque é na palavra que nós ouvimos o que Deus tem para nós. Então, a gente vai aí fazer algumas observações nessa nossa primeira parada, nessa caminhada que iremos fazer. Então nós vamos começar observando como é que a Bíblia, ela relaciona a palavra de Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou dar a resposta para o seguinte: a Bíblia de fato nos diz que Jesus é palavra de Deus, ou será que isso é uma criação da mente dos homens? Será que isso é uma criação de algum modismo aí? Então nós vamos ouvir o que é que a palavra tem a nos dizer. E aí, irmãos, em apenas 2 passagens na Escritura, nós encontramos essa relação, essa associação entre Jesus sendo a palavra de Deus, o verbo de Deus. E isso é muito importante para nós, irmãos, porque quem fundamenta a nossa doutrina é a palavra. A palavra revela a vontade de Deus e aquilo que nós cremos está na palavra. Logo, se nós acreditamos em alguma coisa que não está na palavra, então, meus irmãos, nós estamos criando uma religião, nós estamos buscando em outra fonte e não ouvir o que Deus tem a nos ensinar. E aí a Bíblia nos mostra 2 versículos onde fica claramente explícito para nós que Jesus de fato é a palavra de Deus. O primeiro deles, eu queria que você observasse novamente aí, é o texto que nós lemos inicialmente, de Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Diz assim, João 19, 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Na tradução NVI, eles colocam de forma mais literal, eles dizem, é palavra de Deus. A palavra grega aqui é a palavra logos, né? E quando essa palavra aparece nas Escrituras, ela se refere, na maioria das vezes, a verbo, né? Tem essa referência a um verbo, a uma palavra. E aqui João então associa a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que ele fala que está com o manto encharcado de sangue, como o nosso Senhor Jesus Cristo sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus. Meus irmãos, João então usa essa expressão para se referir a Cristo. Logo, quem é que está nos dizendo que Jesus de fato é a palavra de Deus? A própria Escritura.
Isso não é invenção da cabeça de seu ninguém. Está na Bíblia, é aqui, é o que a Bíblia está nos dizendo, que Jesus é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse é o primeiro texto, mas existe ainda um outro texto, e observe que são só dois, um é esse de Apocalipse, e o outro texto é o texto de João, capítulo 1, versículo 1. O que é que diz aí? Diz assim, João, Evangelho de João 1:1. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as vezes que essa palavra verbo aparece, é a palavrinha logos, que pode ser traduzida por verbo, que é uma palavra, né? Ou literalmente palavra. A Bíblia NVI, a tradução NVI, ela diz palavra. Se você observar aí, quer ver os meninos aí, por favor, Vinícius, coloque na NVI aqui para o povo ver como é que fica. Eles utilizam lá a palavra, né? Com essa tradução que eles identificam o verbo. Não, aí está na NVI. Então, essa tradução, ela nos mostra que o verbo, a palavra era Deus, né? A palavra estava com Deus. Aqui ainda não é. Dá para colocar aí na NVI? Se não der, deixe quieto. Mas aí, meus irmãos, alguém poderia dizer, mas aí é uma palavra, de fato, Deus era uma palavra. Se você lembrar do que aconteceu lá no início, no princípio de todas as coisas, o que é que Deus estava fazendo lá? Deus estava falando, não era? Ele trouxe à existência pelo poder da sua palavra aquilo que não existia. Haja sol, haja terra, tudo ele trouxe à existência através da sua palavra. Aí alguém poderia dizer, mas aqui é uma palavra impessoal, aqui é uma palavra dita, que não tem a ver com nenhuma pessoa. E aí a gente tem que usar a própria Bíblia para nos mostrar se é ou se não é. Observe o que diz aí o versículo 14. João 1, versículo 14. Diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Detalhe, diz que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Quem é a palavra que se fez carne, irmãos? Jesus, né? Olha aí, na NVI tem, no princípio era aquele que é a palavra, está vendo a tradução aí? Ele estava com Deus e era Deus. Essa expressão palavra é a tradução para o termo grego lá, logos, que na atualizada, na NAA, é traduzido por verbo. Então, aí é outro texto que nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era a palavra e a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando o crente fala, eu vou ouvir a palavra de Deus, ele pode estar se referindo a ouvir Jesus Cristo, a ouvir o que Deus tem para falar à vida dele, através da pessoa de Jesus Cristo. Em termos mais práticos ainda, se você pega a Bíblia e começa a ter a curiosidade de buscar saber quem é Jesus, o que ele ensina, né, os princípios que ele está trazendo à tona, que ele está dando ali no que ele fala, você vai estar ouvindo o que, irmãos? A palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. E quem é que nos ensina isso? A própria Bíblia. Isso aqui não é criação da nossa mente, é a Escritura que nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos que guardar, memorizar no nosso coração esses dois textos, porque certamente em algum momento da sua vida alguém vai querer questionar esse fato, de que Jesus nos traz a revelação que Deus tem para a nossa vida. Então, meus irmãos, quando nós queremos nos debruçar no amor, na justiça, no quanto Deus nos ama, do quanto Ele nos ensina, nós conhecemos mais do nosso Senhor Jesus e vamos então ouvindo o que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus perdoando aquela mulher adúltera, né? Muitos acusadores chegaram ali,
mata ela, a lei diz que deve morrer. Aí vem Jesus e diz, os teus pecados estão perdoados, né? Vai, não peques mais. Jesus perdoa, irmãos. Jesus é cheio de misericórdia. Jesus é aquele que é o homem cheio do Espírito Santo para nos ensinar, irmãos, como é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A tal ponto de quando acusado, afrontado, em vez de revidar, na mansidão do Espírito Santo, ele diz o quê? Pai, perdoa estes, porque estes não sabem o que fazem. Então, quando nós observamos o nosso Senhor Jesus, o que Ele está fazendo, o que Ele está ensinando, nós estamos ouvindo quem, irmãos? Deus. Nós estamos ouvindo o Pai está se revelando a você quando nós ouvimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é tão importante que a pregação da palavra, os louvores da igreja, o culto, ele tem que ser cristocêntrico. Tudo tem que girar em torno de Cristo, porque Deus se revela a nós através de Cristo Jesus. Então, nós ouvimos mais de Jesus, aprendemos mais de Cristo e estamos ouvindo o que Deus tem para a nossa vida. É assim que nós alimentamos a nossa alma. E quem nos diz isso é a palavra de Deus, a própria Bíblia nos mostra este fato. Então, meus irmãos, quais são os dois textos bíblicos que nós temos para isso? O primeiro deles, Apocalipse 19:13, onde João, na sua visão, descreve Jesus como sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus. E João, lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, quando diz que o verbo, era Deus, que a palavra de Deus estava com Deus na criação de todas as coisas. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito estranho, e aqui me permitam fazer aqui uma observação. É muito estranho que alguém pregue a palavra de Deus e não fale de Cristo. Um dia desse eu estava conversando com alguém e nós falávamos sobre isso, que às vezes a gente escuta alguns pregadores, que o pregador ele traz uma série de instruções morais. Você não pode falar mentira, você não pode ser adúltero nem adúltera, você tem que andar no caminho reto, as pessoas têm que olhar para você e ver o bom testemunho. Isso é verdade, não é, irmãos? Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo que é verdade, é uma meia-verdade em relação ao Evangelho. Sabe por quê? Porque tudo isso nós vivemos a partir de Cristo e não a partir dos resultados bons que isso pode gerar na nossa vida. Por que é que nós andamos com a verdade? Por que é que nós falamos a verdade? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos comunica que Deus quer que falemos a verdade, que nós não andemos com mentiras. Então, quem alimenta o nosso comportamento, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós amamos Jesus Cristo, nós amamos a Deus e obedecemos à vontade de Deus, porque nós vamos fazer o que Jesus Cristo nos ensina, o que Ele nos instrui. Então, meus irmãos, é por isso que a Bíblia fala de que Jesus, o nosso Senhor, Ele é a palavra de Deus, tá bom? Então, atentemos para isso, para que a gente possa se alimentar com o que Deus tem para nós a partir de Cristo Jesus. Então, a identificação de Jesus como palavra de Deus nos revela também, meus irmãos, um aspecto do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que Jesus é a palavra de Deus nos mostra algo que está relacionado ao que Jesus é e o que Ele fez. E é isso que eu queria agora passar a observar com vocês nessa parada que nós estamos fazendo, nessa caminhada desse estudo doutrinário, tá bom? Então, meus irmãos, vejamos aqui que o papel de Jesus, ele é comunicado para nós quando nós refletimos um pouco mais sobre, sendo Ele a palavra de Deus. E aí, na Trindade Santa, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é quem revela a vontade do Pai. A gente chama de conselho eterno, aquela reunião eterna na eternidade entre o Pai, Filho e Espírito Santo, onde na eternidade eles decidem salvar a humanidade pecadora, decidem salvar aqueles que se rebelaram contra eles. E aí, à luz da palavra, nós podemos deduzir que cada um ali tem um papel bem definido dentro dessa relação trinitária, entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, ele faz o quê? Ele decreta. O Pai diz como as coisas devem ser, como é que a salvação deve ocorrer.
E aí, sendo ele justo, para que a salvação aconteça, é necessário que a sua justiça seja cumprida e o pecador seja justificado. Às vezes a gente acha que Deus vai salvar a gente dizendo assim, venha para aqui porque eu te aceito de todo jeito. Deus não é assim não, meus irmãos. Deus não é aquele paizão que aceita tudo, venha do jeito que você está. Não, Ele diz, você vem para mim. Agora, para você chegar até mim, diante da minha santidade, os teus pecados precisam ser punidos, castigados. E é aí, meus irmãos, que Deus, então, na sua sabedoria, nos revela a boa notícia. Que essa punição não será em você. Essa punição, ela é aceita desde a eternidade por quem? Por Cristo Jesus. Então, a segunda pessoa da Trindade faz o quê? Ela diz, eu cumprirei a justiça. Eu serei a justiça para o pecador. Eu sofrerei a punição para que o Pai seja justo e também justificador de todo aquele que crê naquilo que eu vier realizar. Quem é que faz isso, irmãos? É o Espírito Santo, é? Quem é que vai para a cruz, irmãos? Jesus. Jesus vai para a cruz. E o Espírito Santo, qual é o papel dele? O Espírito Santo efetiva essa obra no coração do pecador. Então, quem é que faz com que a gente olhe para Jesus e entenda que Ele é o nosso justificador? Quem é que faz com que olhemos para Jesus e confiemos e que o que Ele sofreu na cruz do Calvário, Ele sofreu por mim e sofreu por vocês? O Espírito Santo. Não tem como um homem sem o Espírito Santo chegar a essa conclusão e crer de todo o coração. Ele não vai crer, ele vai até entender, mas confiar e viver fundamentado nessa certeza, ele não vai. Por quê? Porque é necessário que o Espírito Santo faça isso. Então percebam, na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai decreta, o Filho obedece cumprindo a vontade do Pai e o Espírito Santo efetiva a obra do Filho no coração do pecador. E aí, quando nós entendemos que Jesus, Ele é a palavra de Deus, irmãos, o que é que nós percebemos então? Que o Filho, como palavra de Deus, Ele nos revela a vontade, a sabedoria que Deus teve ao planejar para nós a salvação. Então, quando nós entendemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a palavra de Deus, então nós entendemos, irmãos, ali o papel dele nessa relação com o Pai e com o Espírito Santo. E aí Jesus diz algo muito interessante, observe na sua Bíblia aí, lá em João capítulo 6, versículos 37 a 38. Ele diz assim, João 6, 37 a 38. Nessa passagem, Jesus ele diz que vai cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? De preservar os eleitos, né? Aqueles que vão crer nele, ele vai preservar e ele entende que isso é a vontade do Pai. Ele diz assim, João 6, 37 e 38. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, quem é que dá ao Filho? Quem é que leva os pecadores ao Filho? O Pai. É o Pai quem faz isso. E aí ele diz, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus está deixando claro para nós aqui que desceu do céu para quê? Para fazer a vontade dele? Irmãos? Não. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai aqui nesse contexto? Que aqueles que o Pai vai levar até ele preserve até o fim. Meus irmãos, aqui nós temos uma declaração que nos mostra, né, na prática o que é Jesus ser a palavra de Deus. É aquele que traz do céu a revelação da vontade do Pai para nós. Quem quer conhecer ao Pai, deve conhecer ao Filho. Quem quer conhecer o amor do Pai, conhece mais do amor de Cristo Jesus. Um amor tremendo, irmãos, que decidiu te amar, sendo você falho, pecador, que decidiu perdoar você para que você tenha uma dimensão do quanto Ele te ama. Como Ele disse, a quem muito se perdoa, muito ama, né? E Ele nos perdoou, irmãos, de uma forma grandiosa, né? Porque todos os nossos pecados Ele levou sobre si,
para que tenhamos paz com Deus. Meus irmãos, a missão de Jesus era fazer o que o Pai havia decretado na eternidade. Ele é palavra de Deus porque quando nós observamos Jesus, aprendemos com Ele, nós somos capazes de perceber o que Deus determinou desde a eternidade para se cumprir aqui no tempo presente. Veja o que ele diz aí em João, capítulo 3, versículo 34. Por favor, quem encontrou, pode ler esse texto. João, Evangelho de João, 3, 34. O que diz? Olha o que ele diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Meus irmãos, Jesus como palavra de Deus, o que Ele fala é Deus falando. O que Jesus está falando, se alguém escuta o que Jesus está falando e alguém não obedece, e alguém desobedece o que Ele está dizendo, está desobedecendo o próprio Pai. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O Criador, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é justo, juiz, santo, infinito, ninguém pode mensurar Ele, irmãos. Ele não cabe dentro de um templo feito por mão humana. Ele não cabe, irmãos, no universo, porque Ele é maior do que o universo. Esse Deus fala, e Ele decidiu falar através de quem? De Jesus. Como Ele diz aqui, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Logo, ouvir o que Jesus está falando é ouvir o próprio Deus falando. E se nós não nos submetemos então ao que Ele está ensinando, nós estamos, irmãos, em rebeldia em relação à vontade de Deus. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos, como isso tem implicação na nossa vida e na nossa espiritualidade? Vocês estão entendendo, irmãos, que quando a gente se reúne para cultuar a Deus, o nosso interesse maior tem que ser em ouvir o que Jesus tem a nos ensinar? De que nesse púlpito a gente não pode estar pregando só moralismo, porque moralismo sem Cristo Jesus, irmãos, não é evangelho. Que moralismo sem Cristo Jesus, irmãos, é secularismo. É acreditar que ser bom, podemos ser bom por nós mesmos. E isso é impossível. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele é o centro do culto. Jesus é a palavra de Deus que nós devemos ouvir, que nós precisamos ouvir, que sacia, irmãos, a terra seca e sedenta do nosso coração, porque Ele tem as palavras de Deus, porque nós podemos ouvir a Deus, irmãos, ouvindo o que Jesus tem a comunicar, tem a nos dizer. Como palavra de Deus, irmãos, portanto, Jesus, Ele nos revela o seu lugar na Trindade. E qual é o papel de Jesus na Trindade? Qual é a função dele? Uma das funções dele é nos revelar a vontade de Deus, é nos revelar o que o Pai desde a eternidade planejou para a sua vida e para a minha vida, para que a gente viva de acordo com aquilo que Ele planejou. Irmãos, precisamos entender o papel de Jesus na Trindade. Jesus, Ele é a vontade de Deus encarnada, por meio de quem nós temos acesso ao plano eterno do Pai. Se você quer saber o que é que Deus Ele está fazendo, está revelando, a gente precisa ler a Bíblia, lembrando que Jesus é o centro das Escrituras. A gente chama isso de leitura cristocêntrica da Bíblia. O que significa isso? Entender que do Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está falando de algo que Deus está fazendo para nos salvar em Cristo Jesus. De maneira que a história, irmãos, ela vai caminhando em direção a Jesus. E Jesus se revela, então, como sendo o ápice dessa história, em que Ele morre por nós e ressuscita ao terceiro dia. Morre para sofrer ali a punição em nosso lugar e ressuscita para nos dar uma nova vida e a esperança de um novo corpo que nós iremos gozar quando Ele assim transformar todas as coisas. Então, meus irmãos, a gente precisa exercitar isso. E eu sei da dificuldade que alguns de vocês às vezes encontram quando vão ler a Bíblia e dizem, poxa, eu não sei como encontrar aqui Jesus, ou a minha leitura é mais moralista, né? Sabe aquela história de que você lê lá a historinha de Ana e você quer imitar Ana, fazer o que Ana fez? A Bíblia não foi dada a você para você imitar Ana.
A Bíblia foi dada a você para que você, entendendo quem é Ana, você conheça mais de Jesus. E conhecendo então mais de Cristo, a história de Ana te revela muita coisa sobre o plano eterno de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se você só quer imitar Ana, José, Abraão, Moisés, você não está lendo a Bíblia de forma correta. Não é? Humilhados diante do poder de Deus. E na última praga, é a praga do quê? Da morte dos primogênitos. Vocês lembram disso, né? E aí, Deus diz o que é o seu povo: olha, vai vir um anjo destruidor, né, que vai passar por cima das casas, e toda casa que não estiver nos seus umbrais, nas portas de suas casas, manchada com o sangue de um cordeiro, essa casa, o primogênito, não vai morrer. Mas se não tiver, vai morrer. Irmãos, você olha para essa história e você diz: até aí não estou vendo nada de Jesus, só estou vendo uma história. Mas o que é que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo ali o que vai acontecer mais adiante, quando Cristo Jesus derramar o seu sangue. Quando o Cordeiro Pascal, aquele, irmãos, que derramará o seu sangue e nos marcará para que o anjo da destruição não nos destrua. E aí você começa a olhar para aquela passagem sobre a ótica do Evangelho, e você percebe, irmãos, que aquele cordeirinho que foi morto e o sangue derramado na cruz apontava para o Cordeiro de Deus que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você percebe que ler o Êxodo não é uma história de um povo antigo que foi tirado do Egito apenas. Ele é a história da salvação de um povo, que aponta para uma salvação maior que nós recebemos em Cristo Jesus. Percebam como Cristo é o centro, irmãos, das Escrituras. E a gente precisa fazer a leitura da Bíblia entendendo isso. Jesus é o centro, porque Jesus revela o plano eterno de Deus para nós. Meus irmãos, precisamos entender essa função de Cristo. E então, entendendo isso, nós nos alegraremos, nos deleitaremos na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, vimos até aqui duas coisas. Primeiramente, nós vimos, irmãos, que a Bíblia nos mostra que Jesus, ele é a palavra de Deus. 2 versículos bíblicos nos mostram isso. Quais são? Apocalipse 19, 13 e João 1:1. São as duas partes onde explicitamente é mostrado que Jesus é a palavra de Deus. E agora o que foi que nós vimos? Que dentro da Trindade, a função de Jesus como palavra de Deus é a função de revelar o plano salvífico de Deus para nós. O que é que Deus está fazendo e fez para nos salvar? Quando nós ouvimos o que Jesus ensina e o que Ele fez, nós então aprendemos o que o nosso Senhor, o nosso Deus, determinou para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Até aqui deu para observar tudo isso? É a primeira parada nessa série de estudos. Nós vamos dar outras paradas mais à frente, não hoje, mas mais à frente, e iremos observar outras coisas acerca da palavra de Deus. Hoje, eu quero apenas meditar com vocês sobre o relacionamento entre Jesus e o termo, a expressão palavra. Mas aí, meus irmãos, ainda na continuação, vejamos agora como Jesus, ele revela então essa vontade de Deus. Jesus é a palavra de Deus, ele revela o que Deus decretou desde a eternidade. Mas como é que ele faz isso? Como é que nós podemos perceber isso quando a gente está lendo a palavra para a gente se alegrar e dar brados de alegria, de vitória, ao ouvir o que Deus está comunicando para nós? Então eu queria que você observasse duas coisas, irmãos. A palavra de Deus, primeiramente, na pessoa de Jesus, ou seja, o que Jesus é, né? O que ele sofreu, o que ele viveu. Também a palavra de Deus revelada no ensino de Jesus. Então, o que é que nós podemos aqui entender? Que Jesus, ele nos revela a vontade de Deus, tanto no que ele é como pessoa, no que ele faz,
na maneira como Ele age, né? Nos exemplos que Ele nos dá com a sua própria vida, com o seu cuidado, como também naquilo que Ele ensina, nas explicações que Ele nos dá, no ensinamento que Ele nos dá, quando nós observamos o que Ele tem a nos dizer. Então, meus irmãos, ao meditar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos focar nessas duas coisas, em quem Ele é e naquilo que Ele ensina. Quem Ele é? Jesus de Nazaré, um servo, né? Alguém que nasceu e veio a este mundo para servir, que em obediência não temeu estar no centro da vontade de Deus e sofrer as consequências dessa obediência. Mas também, irmãos, Ele é o mestre, e o mestre dos mestres, aquele, irmãos, que no monte ensina que bem-aventurados são os pobres de espíritos, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, que bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa da justiça dele, porque esses serão considerados, né, filhos de Deus, né? São considerados filhos de Deus, são considerados de fato cristãos. Meus irmãos, as palavras de Jesus nos comunicam a mente de Deus e suas ações concretizam para nós a salvação. Jesus, Ele nos chama a aprender com Ele. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo, o que é que Ele fazia? Ele chamava pessoas a aprenderem dEle. A pessoa estava lá com Ele e dizia: olha, aprenda comigo, irmãos, olhe para mim, veja o que eu estou fazendo, veja como eu estou vivendo, aprenda de mim. Veja o que diz, irmãos, Mateus 11, 29. Por favor, quem encontrou pode ler. Mateus 11, versículo 29. O que diz? Mateus 11, 29. Você que está em casa, que está acompanhando, também abra a sua Bíblia e acompanhe o que diz o texto. Mateus 11, 29. Pode ler. Eu quero que você observe aí, ó. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Aquele que é a palavra de Deus agora está dizendo: eu estou falando com vocês. Eu estou ensinando algo a vocês. Aprendam de mim. Aprendam de mim. A imagem que Jesus aqui utiliza é a imagem de um jugo. Você já viu um jugo? Quem aqui já viu um jugo? Já viram um jugo, como é que funciona? O jugo, irmãos, é tipo o que a gente chama lá no sertão de cabresto, que é posto no pescoço do boi. Então, o jugo, ele normalmente era posto um boi de um lado, um boi de outro, e o jugo era unir os dois bois, para que os dois pudessem ali puxar o arado, e o agricultor ir guiando então ali, e arando a terra, para que aqueles bois sendo os dois caminhando junto com aquele jugo. E aí, o jugo era feito normalmente de madeira, né? Mas também haviam jugos pesados, jugos que o boi carregava e logo se cansava, né? Aí Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. O que é que ele está dizendo? Pegue lá um cabresto, não é literalmente, mas metaforicamente, né? Ele está dizendo: coloque um jugo entre você e mim, e vamos andar agora juntos, eu e você, lado a lado. Eu vou guiar e eu vou caminhar junto com você. E ele diz: se você fizer isso, você vai perceber que o meu jugo é suave, que o meu fardo é leve. Ele está falando isso aqui para tecer uma crítica aos religiosos daquela época, que colocavam, irmãos, um jugo pesadíssimo sobre os seus discípulos. Coisas que eles não tinham condições de praticar e viver, eles queriam que os outros praticassem. Então, ele está dizendo: esse jugo é pesado, mas o meu é leve. E por que o jugo de Jesus é leve, irmãos? Porque é o jugo da graça. É o jugo de Deus nos dar aquilo que nós não temos condições de ter por nossas forças. É um jugo, é leve porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda a viver a vontade de Deus. Não somos nós sozinhos, nas nossas forças, né, que fazemos o que Deus quer. É o Espírito que nos capacita a fazer o que Deus deseja. Meus irmãos, Jesus também exortou os seus discípulos a seguirem o seu exemplo.
Jesus, ele é muito claro em dizer, façam o que eu estou fazendo. E quando ele nos chama a aprender com ele e observar o que ele faz, o que é que ele está sendo para nós, irmãos? Palavra de Deus. É Deus dizendo para eu e você o que é que a gente precisa fazer. Qual é a vida que a gente precisa, qual é o caminho que a gente precisa trilhar. Então, ele diz assim lá em João, capítulo 13, versículo 15. Observe na sua Bíblia. E se você puder anotar, anote para depois você alimentar a sua alma, ruminar, né, nisso que você está aprendendo nessa noite. Diz assim a palavra, João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. O que é que nós temos aqui? Vamos entender o contexto dessas palavras, né? Jesus está lá lavando os pés dos seus discípulos, dando o exemplo de quê? De humildade, de um servo autêntico, que não se considera superior aos demais, muito pelo contrário, que se considera inferior aos demais para servi-los. Então Jesus mostra isso, Pedro diz, não mestre, não vai lavar meus pés não. Aí Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. E aí ele passa a dizer o quê? Ele passa a dizer, Pedro e todos os demais discípulos, observem em mim, aprendam comigo, sigam o meu exemplo, porque o que eu estou fazendo é o exemplo que eu dou para vocês também fazerem com os demais. Sejam humildes para com os demais, sejam servos dos seus irmãos. O que é que Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos? O que é que Deus está dizendo através de Jesus? Qual é a palavra de Deus para nós através de Jesus? Precisamos aprender a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter a visão correta daqueles com quem nós convivemos, para que a gente não venha, irmãos, achar que Deus nos quer como senhores dos demais. Deus nos quer como servos. E por que Deus nos quer como servo? Porque Ele nos comunica a sua vontade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não houve servo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os demais que são servos estão reduzidos em relação a Jesus, porque Jesus é o servo dos servos. Paulo vai dizer, irmãos, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele se esvazia de toda a sua glória, assume a forma humana, e a forma humana não de um rei, mas de um servo. E como servo, é obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exalta sobremaneira por conta da sua obediência e humilhação, para que diante dele se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra. Meus irmãos, que coisa tremenda, né? O Deus Criador dos céus e da terra, se rebaixando para ser um servo e entregar a sua vida por nós pecadores. Meus irmãos, Paulo também entendia muito bem isso. E diante desse exemplo que eu citei aqui para vocês, Paulo diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Observe aí a sua Bíblia. Quem encontrou pode ler Filipenses 2, versículo 5. O que diz? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que é que Paulo aqui está fazendo, irmãos? Paulo está pregando e ensinando a igreja a seguir o exemplo dado por quem? Por Cristo. Paulo não vai resolver os problemas da igreja baseado numa filosofia ou nos achismos dele. Paulo vai resolver o problema na igreja explicando o Evangelho, explicando quem é Jesus e aprendendo com Jesus o que ele tem a ensinar, o serviço, a humildade que Cristo tem a ensinar. Então, meus irmãos, Paulo usou a mente de Cristo como modelo para a igreja, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham em vocês a mentalidade de Cristo Jesus. Às vezes a gente pega alguns irmãos cheios de decisões, né? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. E aí a gente tem que perguntar a essas pessoas muitas vezes o seguinte: será que Jesus agiria e pensaria dessa forma? Porque é assim, meus irmãos, que a gente ouve a palavra de Deus. É assim que Jesus fala ao nosso coração.
Quando ele se torna para nós o quê? O exemplo, o padrão a ser obedecido. Então, às vezes a gente está alegando para nós, eu falei assim porque eu estou irado, estou falando assim porque... não justifica, meus irmãos. Como cristãos, nós precisamos sempre trazer ao nosso coração o que é que Jesus nos ensina. Como Jesus nos ensina a tratar nosso cônjuge. Como Jesus nos ensina a tratar os nossos filhos, aqueles que nos ferem. Como é que Jesus nos ensina a tratar? Como é que Jesus nos ensina a perdoar? Porque às vezes a gente está dizendo assim, olha, eu perdoei, mas ele fique lá que eu vou ficar aqui. Né? Eu perdoei, mas eu não quero ele na minha presença, eu não quero ela na minha presença. Que perdão é esse? Essa é a mente de Cristo, irmãos? Esse é o exemplo que Cristo Jesus nos dá? Então, Jesus é palavra de Deus, irmãos. Qual é o exemplo que Ele nos dá para que ouçamos a palavra de Deus? Ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aquela mulher que deveria ser apedrejada ali, depois de ter sido pega em adultério, ela recebe compaixão. Irmãos, Deus vendo os teus pecados e os meus pecados, ao invés de nos condenar, o que foi que Ele fez, irmãos? Ele nos amou, tomou sobre si a nossa cruz, sofreu em nosso lugar. Esse é o padrão. Este é o exemplo que Deus fala para nós através dele, dizendo o seguinte, meu filho, está aqui o que você precisa ser. Aprenda com Jesus, seja cristão. Meus queridos irmãos, à medida que nos submetemos ao ensino de Cristo Jesus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele ensina, né, ensinando, explicando, nós também nos submetemos à vontade de Deus. Irmãos, devemos buscar a vontade que Deus nos revelou, aprendendo com Cristo. Você pode estar, eu queria tanto saber a vontade de Deus, né? E para a gente saber a vontade de Deus, irmãos, normativa, a vontade revelada de Deus, a gente precisa ir para as Escrituras e ouvir o que Jesus tem a nos ensinar. Meus irmãos, as instruções de Jesus vêm de Deus. Tudo o que Ele experimentou nos revela a misericórdia do nosso Senhor, do Deus que nos amou de uma forma tremenda. Como disse ele, Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de uma tal maneira. E como nós podemos ouvir esse fato acerca da vontade de Deus? Olhando para Jesus, vendo em Jesus o quanto Deus nos ama. Meus irmãos, hoje nós iniciamos então essa caminhada doutrinária, né? E a primeira parada que fizemos foi uma parada para observar a relação entre Jesus e a palavra de Deus. E hoje nós aprendemos algumas coisas. Primeiramente, aprendemos que a Bíblia nos ensina que Jesus é a palavra de Deus. Que nós podemos afirmar sem temor de que, de fato, Jesus é Deus falando, é a palavra, é o verbo de Deus para o nosso coração. Porque a Bíblia nos ensina isso. Mas também vimos, irmãos, que como palavra de Deus, Jesus nos revela o seu papel dentro da Trindade. E qual é o papel dele dentro da Trindade, irmãos? Qual é o papel dele dentro da Trindade? Obedecer e revelar a vontade do Pai para nós. Ele revela, ele tira o véu para que a gente entenda o que é que Deus está fazendo em nosso favor. Então, quando a gente se deleita em Cristo, aprende com Cristo, a gente está aprendendo o que Deus tem para a nossa vida e o que Ele está fazendo em nosso favor. Cristo nos comunica a vontade do Pai. E por fim, nós vimos, irmãos, que a vontade do Pai, ela é comunicada através do que Jesus ensinou, explicou nos seus ensinamentos e aquilo também que Ele fez, porque Ele nos deixou o exemplo. E o seu exemplo é a voz de Deus ecoando e falando para nós o que é que nós devemos fazer. Meus queridos irmãos, na nossa tarefa de pais, às vezes a gente vai ter que ensinar, muitas e muitas vezes, aos nossos filhos, através do exemplo, né? Não adianta dizer, olha, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque o exemplo, irmãos, é uma lição que a gente dá. Eu diria que é uma lição extremamente poderosa no coração dos nossos filhos, porque eles vão carregar a imagem daquilo que a gente está ensinando. Eles não vão carregar só uns sons ecoando nos seus ouvidos e corações. Eles vão levar em si a imagem, a nossa imagem. Nosso Deus é tremendo, Ele fez exatamente isso. Ele não só falou,
E se ele tivesse falado, já seria muita coisa para nós. Ele nos deu o exemplo. Ele se encarnou e sofreu o que nós precisamos estar prontos para sofrer por amor a Ele. E tudo isso nós podemos tomar conhecimento e ter conhecimento através do que vemos do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que você, diante disso, que você está ouvindo nessa noite, você comece a querer saber mais de Cristo. Você comece a buscar mais de Cristo. Porque quanto mais de Cristo você buscar e alimentar a sua alma com Ele, mais de Deus você vai ouvir, mais de Deus você vai aprender. Então cante Jesus, aprenda de Jesus, louve a Jesus, escute o que Jesus tem a ensinar no que Ele fala e no que Ele faz. Meus queridos irmãos, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, nós iremos dar mais uma parada nessa caminhada doutrinária, aprendendo o que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós orarmos encerrando, os irmãos gostariam de fazer alguma pergunta sobre aquilo que foi aqui ministrado, alguma coisa que você não entendeu bem, queria entender um pouco mais sobre o que foi ministrado, podem fazer, viu, meus irmãos? Você que está em casa também, se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários para que a gente possa ajudá-los no entendimento desse conteúdo, no entendimento da palavra, né? Amém? Alguém gostaria de falar? Diga, Adriano. É a tradução, sentimento. Na verdade, aí o contexto, deixa eu explicar para os irmãos que estão acompanhando, né? O nosso irmão Adriano está perguntando por que as traduções, numa tradução diz, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e outro diz, tem o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. A palavrinha lá, né, é uma palavra que, no nosso idioma, a gente não tem uma tradução perfeita. Então, a palavrinha lá é uma palavra que mostra uma maneira de agir igual a de Cristo Jesus. Então, levando em consideração o contexto, que era um problema que estava havendo naquela igreja, e que muitos irmãos estavam agindo orgulhosamente, né, em relação ao seu semelhante, que ao invés de serem servos deles, eles queriam arrumar briga e confusão, né? Inclusive 2 irmãs nessa igreja estavam tendo problema, a Cíntia e a Evódia, que eram problemas lá, e aí Paulo vai dizer, tenham em vocês o mesmo modo de pensar, ou seja, pensem em como vocês estão agindo em relação ao outro, é isso que ele quer dizer. E aí, ao invés de serem contraditórias os significados, na verdade amplia o nosso entendimento. Esse modo de pensar tem a ver com um modo de sentir e agir diante do seu semelhante. E aí ele vai nos dizer como esse modo de sentir e agir, como Cristo, sendo Deus, abriu mão da sua glória, se tornou servo, né? Foi obediente até a morte de cruz. Então, existem essas diferenças de tradução, elas não são contradições, mas elas nos ajudam a ampliar o entendimento do que está sendo dito ali. Por quê? Porque na língua original, lá no grego, não tem uma tradução exata, perfeita, porque é um outro idioma, e todo idioma tem essas limitações no ato da tradução. Então, o que é que eu aconselho vocês? Pega 2 Bíblias, sempre leiam 2 ou até 3 Bíblias, pega lá uma NVI, uma corrigida e uma atualizada, essas 3 aí, e quando você for querer entender um pouco mais os versículos, consulta essas 3 Bíblias, que aí você vai perceber que seu entendimento vai ampliar, porque você vai perceber que modo de pensar e sentimento, na verdade, está falando de quê? De uma ação movida ali de acordo com Cristo, uma ação que envolve os sentimentos naquilo que está sendo feito e que tem a ver com a imitação de Cristo na humilhação dele, na auto-humilhação dele, né? Então, amplia o entendimento. Mas aí não é contradição, não é simplesmente uma questão de limitação. Não há uma Bíblia perfeita na sua tradução. A gente precisa sempre de outras Bíblias para a gente apoiar e chegarmos mais próximo do que o autor está ensinando. E aí fica bem mais interessante, né? Tem até um aplicativo que vocês podem baixar para o celular de vocês, que você bota várias Bíblias na tela. E aí você lê a Bíblia lá, está lendo na corrigida
na NVI e na atualizada ao mesmo tempo, e aí isso dá uma visão, porque você vai comparando as diferenças que há, e aquilo ali vai abrindo aí a sua visão para o entendimento do que o autor está querendo comunicar. Isso é tremendo, né? Ok, meus irmãos, mais alguma colocação, alguma pergunta? Mais alguém colocou aí, Vitor? Não? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Eu não sei, amanhã as irmãs do Rosa de Saron amanhã poderiam ir conosco lá para o ponto de pregação? Tem alguém aqui? É Dilma? Você poderia começar com as irmãs, Dilma? Se elas... Pergunte, por favor, viu? Porque se forem, amanhã eu passo aqui para pegar vocês, tá bom? Para a gente levar lá para o ponto de pregação. Ok, meus irmãos? Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que tivemos e aqui estarmos nos debruçando na Tua Palavra. Pedimos, Senhor, nos ajuda a entendê-la, a compreendê-la cada vez mais com clareza. Te louvamos porque nós podemos compreender a Tua vontade através daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Pai, vivendo, fazendo, Pai, e nos instruindo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, derrama a Tua graça sobre eles, que esse ensinamento, Pai, lhes faça amar cada vez mais Jesus Cristo e buscar entender cada vez mais a Tua vontade através dele. Pai, assim eu te peço, leva-nos agora para os nossos lares em segurança e dá-nos uma noite de descanso, uma noite reparadora para a glória do Teu nome. Assim eu te oro, te peço e sei que o Senhor fará, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.